Obrigado, antes de mais, bom dia, ainda bom dia a todos, obrigado pelo convite. Dar também os bons dias a este painel, sobre o qual falaremos de talento, detectar talento, potenciar talento. E quando olhei para o tema do painel, inclusive eu falei com o Emanuel sobre aquilo que podia ser abordado, porque é um tema suficientemente aberto para ter várias abordagens. Julgo que o mais importante ponto de partida é o de perceber o que significa talento, porque ao longo dos tempos, na minha opinião, a palavra talento se foi banalizando. Hoje em dia aplicamos a palavra talento sobre coisas que se calhar antigamente não mereceriam. Há uma necessidade grande do negócio do futebol de exportar, de criar talento, de premiar o talento. Aliás, a Liga Portugal tem até prémios nesse sentido, mas creio que na cabeça de cada um dos protagonistas aqui presentes, ligados ao fenómeno, o que quer dizer talento para cada um será uma coisa diferente. E, portanto, nesta linha de raciocínio, pus-me a pensar como seria, para alguém que trabalha na área do scouting, como vocês são na área da academia do Celta, Academia Jovem do Celta de Vigo, como seria encontrar aqui uma plataforma comum de entendimento, sobretudo com as equipas técnicas e com os dirigentes, sobre o que é talento, não é? Porque para vocês o que significa talento pode não ser a mesma coisa para esses interlocutores. E, portanto, começava precisamente por aí, começando pelo Pedro, perguntando-te de que forma balizas, qual é o teu entendimento de talento, quando é que tu olhas e percebes que isto é talento, na tua opinião, que não quer dizer que seja a opinião de quem te segue. Ok. Antes de mais, bom dia, saudar todos vocês que estão aqui presentes, os meus colegas de painel, e agradecer à Quest mais uma vez pelo convite que nos foi endereçado. Eu vou estar nervoso porque eu estou muito mais confortável sentado no estádio a ver um jogo do que aqui a falar para vocês todos, mas também acho que é o nosso dever estarmos presentes e partilhar aquela que é a nossa experiência. Para mim o talento no futebol é algo muito simples. É quando tu te paras com um jogador, independentemente da sua idade, do contexto onde está, é aquele que consegue resolver os problemas do jogo de uma forma extremamente diferenciada em relação aos outros todos. E que o consegue fazer de uma forma constante durante aquele jogo e durante vários jogos. Porque eu fui um fraco lateral direito e lembro-me de 2 grandes jogadas que eu fiz na vida. Mas em toda a minha carreira foram só aquelas 2. Portanto, eu estou longe de ser um talento. Para mim é alguém que constantemente consegue resolver os problemas do jogo de uma forma que os outros não conseguem. E isso pode-se expressar através da dimensão física, porque é muito mais rápido que os outros todos, é muito mais potente. Pode ser na vertente mais cognitiva, a decisão, porque antecipa, porque vê o que os outros não viram, porque decide mais depressa. Pode ser na questão técnica, porque os problemas vêm e ele consegue sempre sair do buraco. Pode ser até numa vertente defensiva do jogo, alguém que tem uma superioridade enorme sobre os adversários todos e consegue resolver os problemas todos. Portanto, para mim, isso é que é o talento. E eu concordo plenamente da forma como se começou a pergunta, que há uma certa banalização da palavra talento. Eu acho que hoje em dia alguém faz um golo muito bonito a 30 metros da baliza e pronto, está ali, vamos pôr um carimbo, este jogador é um talento, é um craque. E eu acho que banalizou-se muito isto. Para mim é mesmo aquele jogador que é extremamente diferenciado e que é muito fácil de identificar, porque qualquer um de nós que está aqui, vamos ver um jogo e só um miúdo que, pela qualidade que tem, finta aos outros todos, nós todos vamos identificar que está um jogador diferente, que é talentoso. Mas ele tem que fazer isto durante o jogo todo e durante a época inteira, não pode ser uma vez. Para mim, esta é a minha visão sobre o talento. Fernando, a questão do talento, durante muito tempo, na definição até do talento no futebol, se falou apenas da questão inata para um jogador. Hoje em dia, acho que é mais ou menos consensual. Quando se fala de talento, fala-se também da questão aquisitiva e dessa capacidade de recolher conhecimento e de poder aplicá-lo. E aí entra, porque quando se olha para um jogador, tem de se reconhecer essa valência de capacidade de recolher conhecimento, porque pode não estar a demonstrá-lo, mas ter capacidade para o ter, e aí entra a intuição. E, portanto, queria perguntar ao Fernando como é, para si, a definição de talento e que papel tem também a intuição na descoberta do talento. Em primeiro lugar, dar bom dia a todos os presentes, agradecer ao Emanuel mais uma vez por este convite. E é uma honra estar aqui, poder falar, avisar já que vou transmitir mais a minha experiência do que o meu conhecimento, porque a experiência é maior dada a idade, o conhecimento não é tanto, mas sobre a tua questão, eu tenho
Eu acho que a intuição vai sempre prevalecer, até porque aquilo que estava a ser dito, concordo a 100%, mas às vezes nós temos que ter a intuição de que é um jogador que por algum motivo não está a fazer aquilo o ano todo, ou não está a fazer aquilo em todos os jogos. E nós conseguirmos, com a intuição, detectar se é uma situação que ele não a consegue fazer porque não é capaz, ou porque está num contexto em que isso não é favorável. E essa acho que é uma das grandes dificuldades que nós temos como scouts, que é estar a ver o jogo e identificar se aquele jogador noutro contexto, porque normalmente o nosso contexto é sempre diferente do contexto que estamos a observar, das equipas, do modelo de jogo, e nós conseguirmos identificar se esse jogador conseguiria fazer mais vezes aquilo que está a fazer noutro contexto. E aí, claro, nós também valorizamos muito a técnica, mas acima de tudo a tomada de decisão, a inteligência, a parte cognitiva, porque aí ele vai se adaptar a outro contexto totalmente diferente, mas vai conseguir fazer mais vezes aquilo até do que estava a fazer. E na nossa intuição tem que estar presente, porque muitas das vezes ele não faz porque aquele modelo não lhe pede que ele o faça. Ele é capaz de o fazer, não repete o número de vezes que nós gostaríamos de observar, para tirar uma conclusão mais objetiva, digamos assim, mas não o faz porque o clube não pede, o modelo de jogo do treinador não o pede, e isso é perfeitamente normal e saudável, porque eu acho que uma das coisas que nós temos que ter em conta é que há várias formas de jogar, há várias formas de ganhar, e perdermos discussões em qual é a melhor é perder tempo. Cada um tem o seu gosto, estamos aqui três, podemos ter visões e valorizar mais isto e menos aquilo, e isso é perfeitamente normal e é saudável, e é por isso é que há espaço para todos, para muitos jogadores, se não só haveria espaço para os Messis e não havia espaço para os outros. E quando não estás a ver em jogo essa capacidade que a tua intuição diz que pode acontecer noutro modelo, noutro contexto, para quem está aqui também está na área do futebol e está no terreno, como é que, no fundo, comprovas, carimbas a tua intuição com um rótulo verdadeiro, observando o jogador fora do contexto desportivo, observando o jogador no contexto de treino ou recolhendo informação desse ponto de vista? O que é que te leva a concluir que ele pode ser um jogador com aptidão para outro modelo ou para outra equipa? Eu acho que muitas das vezes é tu não analisares o número de vezes que ele conseguiu fazer, ou tu analisares que ele conseguiu fazer uma ou duas vezes, dado o contexto. E daí provavelmente iremos falar certamente dos dados, e é aí que entra o problema dos dados. Ele pode ter só feito duas vezes, mas eu ao ver o jogo durante os 90 minutos detectei que ele fez as duas vezes que pôde fazer. Mas naqueles dois momentos em que o contexto foi favorável, ele conseguiu executar aquilo. No resto, em que o modelo de jogo não era favorável para ele fazer aquilo, ele não pôde fazer. Ou seja, qualidade e não quantidade, não é? Exatamente. Perceber o momento em que é feito. Eduardo, bem-vindo. Para o Celta, para o contexto Celta, a Academia Jovem do Celta de Vigo, qual é a definição de talento num jovem futebolista? Até porque quando falamos de jovens, falamos da questão da maturidade, não é? E a maturidade e o talento estão conectados. Bom dia, antes de nada, obrigado organização polo convite. Eu acho que o talento para nós é esa capacidade por encima da media de facer distintas cousas. Esa capacidade pode ser unha capacidade física que teña unha crianza, probablemente é a menos importante, por lo que ti dis que normalmente vai relacionado con un proceso madurativo anterior que outros, pero non podemos excluir solo por eso. Aínda que sí é verdade que moitas veces ese talento físico tampouco o podemos desechar, porque esa persoa toda a vida vai ser físicamente superior, entón tamén pode ser interesante ese talento físico, non o podemos desechar. Logo hai un talento técnico, pois como tamén dicían, de saber resolver esas situacións dende un punto de vista técnico, un talento coordinativo. Todos coñecemos probablemente crianzas que son moi bons a todos os deportes que practican, porque coordinativamente son moi listos para facer un tiro de baloncesto, un tiro de balonmán, un chute no fútbol. Logo tamén pode haber un talento táctico, esas crianzas que son os máis listos sempre no recreo, xoguen o que xoguen, sempre son os máis listos, o que entenden perfectamente as regras e onde teñen que moverse para sair beneficiosos. E logo
un talento psicolóxico que para nós probablemente é a diferencia cando nos vamos acercando ao fútbol de alto rendimento. Porque onte falaba un pouco deso, desa capacidade de aprendizaxe, esa mentalidade de crecimento, pensamos que moitas veces é o diferencial. Moitas veces podes ter un gran talento técnico, un gran talento físico, un bo talento táctico, pero a túa mentalidade ou ese talento psicolóxico non existe. Probablemente todos coñecemos tamén a moitos xogadores con os outros talentos, pero que non acaban de rendir no fútbol profesional. Entón, nós, nesas primeiras idades, tentamos definir perfectamente o perfil dese xogador, onde ten o seu maior talento, e intentar fortalecer ese talento que xa ten, e intentar tamén facer crecer os outros. Olhando para a questão da detecção de talento e pegando já na deixa do Fernando, porque é um tema muito premente, e ontem falamos aqui muito da questão dos dados, da quantidade de dados que temos disponíveis. Todos nós podemos hoje em dia ir a uma plataforma e aceder a um conjunto. Se houver um miúdo na Nicarágua que marca um grande gol, aquilo pode surgir até nas nossas redes sociais, e facilmente percebemos que há ali potencialmente um talento. E em cada adepto há quase um scout hoje em dia, não é? Toda a gente acha que encontrou o novo talento. A questão é, com esta, Pedro, olhando para a questão da Big Data e de toda esta informação que está disponível, é muito curioso perceber que há mais informação hoje em dia, mais disponível para toda a gente, e ao mesmo tempo, para vocês, imagino que a tendência é procurar o que ainda ninguém viu. Ou mais cedo que os outros. E, portanto, isto é uma fuga constante a uma realidade que está instalada em termos de softwares, de realidade no futebol. E por isso pergunto-se, olhando para um talento jovem, se nesta altura faz mais sentido pensar como decisivo o fator em que o vais buscar, esse talento para o teu contexto, o tempo em que o vais buscar, do que o talento que reconheces no jogador. Eu acho que os dois fatores estão ligados e são os dois fundamentais. Obviamente que nós queremos ir buscar os melhores jogadores o mais cedo possível. Se eu conseguir trazer um miúdo com 14 ou 15 ou 16 anos e dar-lhe aquilo que é o nosso processo formativo em que nós acreditamos, é preferível do que trazê-lo quando tiver 21 ou 22, por todos os motivos, porque vamos trabalhar com ele 6 anos ou 7 anos, seja o que for. Certamente vai ser um jogador mais barato em termos económicos do que ir buscá-lo com 21 ou com 22 anos. E, portanto, em relação a isso, eu acho que quanto mais cedo, melhor. Pegando um bocadinho no tema dos dados, hoje em dia o grande desafio não é ver o que ninguém viu, porque, e como se falou certamente ontem aqui, Já toda a gente viu, não é? Com a utilização dos iScouts, dos Instats, etc., com a quantidade de jogos que dão na televisão hoje, já toda a gente viu. Eu acho que a grande diferença está em quem decide primeiro e arrisca mais cedo. Aí é que está a grande diferença hoje em dia, porque se é verdade que antes nós íamos ao Brasil, a uma Copa de São Paulo, uma coisa qualquer deste género, e tínhamos 10 clubes presentes, não havia mais. Hoje em dia vamos que já estão 300 clubes, não sei, ou 400. 300 em casa a ver no... Claro, e outros tantos em casa a ver. Portanto, a grande diferença aqui está em decidir primeiro e arriscar, não ter esse medo de arriscar. A utilização dos dados, eu acho que é inevitável, porque os dados hoje estão em tudo o que são as áreas da nossa vida. Nós às vezes não nos apercebemos, mas a verdade é que estão. Por isso não é por acaso que fazemos uma pesquisa no Google e aparecem 10 anúncios relativos àquilo. Eu não acho que venham resolver o problema, não acho que vão ser a chave de ouro, que a gente corre aqui um algoritmo e está aqui o jogador-chave é este. Acho que nos vem ajudar muito a ganhar tempo, porque, e como se referia há pouco, se calhar nós, com uma boa utilização dos dados, em 5 minutos eu consigo perceber o que é que se passa em 10 campeonatos da América do Sul sem ter que os ir ver, e tenho este filtro inicial, e se calhar em vez de ter que ir ver 3 ou 4 mil jogadores, que é a realidade daqueles campeonatos, eu tenho ali 50 e vou começar por estes 50, porque à partida são aqueles que estarão a destacar. E são também muito úteis depois, no fim do processo, se calhar quando chegamos a uma lista de 5, 6, 7, 10 jogadores, o que for, e que nos vai dar mais informação, vai nos permitir comparar uns com os outros de forma muito objetiva, porque nós temos este problema que a nossa avaliação, por mais isente que nós tentemos ser, há sempre uma componente emocional. E eu próprio, às vezes, vejo um jogador e eu quero acreditar mais do que ele que vai resultar e que vai dar certo.
E, portanto, os dados vêm-nos dar também esta ajuda, que são o que são. Não, quer dizer, um remate é um remate, não há volta a dar, é aquilo. E se eu faço 5, faço 5. Não posso imaginar que fiz 10, fiz 5. E, portanto, eu acho que o caminho, hoje em dia, passa muito por aí também, é inevitável. Tens casos concretos, podes não falar de nomes, mas tem acontecido recorrentemente casos em que os dados te digam uma coisa e a tua intuição te diga outra, e que depois venha a comprovar claramente que a tua intuição estava correta? Sim, já nos aconteceu mais que uma vez. Nós, no Sporting, porque gostamos de ser pioneiros também, temos já um departamento de Big Data há 3 anos, a funcionar com o departamento de Scouting, com a equipa técnica, com a área do treino físico. Nós acreditamos muito nisso. E ao longo destes 3 anos isso já aconteceu. Eu acho que é muito bom nós sentarmos para reunir e dizer, olha, eu acho que esta é a melhor opção, por isto, por isto e por isto. E depois tens alguém que chega ao pé de ti e diz, olha, atenção, mas aquele jogador que estás ali é mais forte neste ponto e neste ponto, objetivamente. E isto é bom porque lança uma discussão entre nós. Ok, então se calhar eu vou ter que ir rever, porque se calhar efetivamente este cumpre, mas este cumpre melhor ou mais. E já nos aconteceu várias vezes. Há um exemplo muito simples e que está à vista de toda a gente da utilização dos dados, que o Sporting, pela forma de jogar e pela forma que quer jogar, vai estar muito longe da nossa baliza, vamos ter muito espaço para correr para trás. E não só por isso, mas contratamos um central rapidíssimo. E eu até posso olhar para o jogo e achar que ele é rápido. Mas se os outros forem lentos e ele for um bocadinho mais rápido, ele é mais rápido que os outros, mas já não é assim tão rápido. E nós ali temos um dado objetivo, que nos diz, olha, ele corre a 37 km/h. E isto é indesmentível. E neste sentido, esta utilização dos dados é uma ajuda muito grande. Se eu tiver 5 centrais, que todos eles cumprem aquilo que eu quero, mas há um que se destaca num componente fundamental para o nosso jogar, que é a velocidade. Então, se calhar, vamos abordar esta opção primeiro, porque todos cumprem, mas este destaca-se neste aspecto. Portanto, se prioriza um dado, a objetividade desse dado é relevante, não é? Claro. Portanto, qual é que é a forma como utilizas os dados e de que forma é que os dados têm traído e têm dado pistas relevantes ao longo da tua carreira? Eu, em primeiro lugar, e até para abordar a forma de ver os dados, eu estou à vontade porque domino os computadores. Por isso, eu não gostar dos dados não significa que seja porque não sei ou não domino, e até por questões académicas trabalhei também com dados, mas tenho uma dificuldade muito grande em trabalhar. E em primeiro lugar, até gostava de tocar noutro aspecto, que era para nós, e certamente estarão aqui muitos scouts, não cometermos o erro que infelizmente existe nos treinadores, não é nos treinadores, mas nos adeptos, de quem joga de uma determinada forma está correto e quem joga de outra forma está errada. Cada um tem a sua forma de ver e eu tenho a minha forma, neste caso, de ver o que é que eu gosto mais de trabalhar de que forma eu gosto mais de trabalhar no scout. E neste caso, os dados, eu tenho muitas dificuldades em trabalhar com os dados, porque uma das coisas, e eu trabalho com o José Boto, e é público a forma de como ele quer o jogador, um jogador inteligente, um jogador que tem muito boa tomada de decisão, e os dados há uma pergunta que é o porquê que ele fez isto, e os dados nunca me vão dar. Ou poderão dar num futuro, acredito que isto, a evolução que está a ter, acredito que venha a ter, mas neste momento eu sei quantas vezes ele fez, sei em que parte do campo ele fez, sei como fez, se foi com o pé, se foi com a cabeça, mas a resposta ao porquê que ele fez aquilo, eu nunca vou ter com os dados. Terei que ser sempre eu a ver. E um exemplo muito prático, e acho que é até um exemplo muito óbvio, eu posso analisar 2 jogadores que tiveram 10 passes, em que os 10 passes, 5 foram para trás e 5 foram para a frente. É lógico que nós gostamos sempre do jogador que faz os passes para a frente, mas eu analiso que o jogador A fez 5 passes para trás, os 5 passes que fez para trás, foi para desbloquear completamente o jogo, acalmar o jogo. Eu senti que houve ali uma inteligência da parte dele. O jogador B não. Poderia perfeitamente ter rodado, ter ido para a frente e não o fez. Mesmo com os passos para a frente, o jogador pode ter feito um passe muito simples, para o lado, e o outro tentou desequilibrar a situação, e eu isso só vendo o jogador. E imaginando que poderiam ser pedidos alguns exemplos, e acho que é nisto que nós temos que ter cuidado com os dados. Eu ontem fiz uma pesquisa muito simples.
o Neymar tem 50% de sucesso no drible e o Messi tem 54% de sucesso no drible. E os dados nas plataformas dizem que há 30 mil jogadores com mais do que 55% de sucesso no drible. Alguns até são os guarda-redes, que têm 100%, ou seja, só fizeram um drible e têm 100%. Por isso, nós analisarmos os dados, para mim é algo difícil de entender no meu dia-a-dia. É lógico que se eu quero procurar um ala que seja pé esquerdo, uso esses dados, como é lógico. Agora, tirar conclusões com base única e exclusivamente nos dados não é uma coisa que eu faça com muita regularidade e tenho alguma dificuldade em entender. Não quer dizer que eu é que esteja certo e os outros estão errados. É a minha forma de ver e analisar a situação. Olhando para a tua opinião, lembrei-me, há um artigo no Guardian por estes dias, até acho que ainda está disponível no site, do Jonathan Wilson, em que ele fala dessa questão dos dados, mais na questão estatística. E nós, por exemplo, na Sport TV, até está aqui o meu colega Rodrigo, falamos várias vezes sobre isso, sobre os dados estatísticos, também é a mesma discussão. Há muitos dados, mas é preciso saber interpretar, não é? O acerto do passe de um central não tem nada a ver com um médico que joga numa zona de risco, e o Jonathan Wilson dá 2 exemplos claros, no contexto de Premier League, em que uma equipa de observação disse a um treinador que devia jogar com a linha defensiva mais subida contra um determinado adversário, porque a observação levou-os àquele conjunto de dados. O treinador acedeu, jogou com a linha defensiva mais à frente, aos 30 minutos estava a perder 3-0. No final do jogo reuniu com essa equipa de observação, estamos a falar da Premier League, e pediu satisfações, e eles disseram-lhe, mas nós ganhamos todos os parâmetros do jogo estatístico. Em termos estatísticos, e o treinador disse, mas estávamos a perder 3-0 aos 30 minutos e, portanto, a outra equipa baixou. É natural que tínhamos ganho todos os parâmetros estatísticos ofensivos, mas falta aí tudo que é o contexto. Claro. E, portanto, o contexto é decisivo, não é? Claro, por isso é que eu comecei a minha intervenção por dizer que os dados não são a chave de ouro. Exato. E eu concordo 100% com o que o Fernando diz. Eu não posso olhar só para ali e ver, olha, fiz 10 passos para a frente, é melhor que o outro. Não. Os dados precisam de enquadramento, como é óbvio. Eu acho é que, se forem devidamente enquadrados, se forem devidamente trabalhados, vão ser muito úteis para ganharmos tempo e para nos ajudar em algum tipo de avaliações. Obviamente que eu concordo com o Fernando. Isto não é o FM. Portanto, ninguém se senta ali, pega no rato, põe 5 variáveis e o jogador é este. Isso não existe em lado nenhum. Por enquanto, o enquadramento é a peça fundamental aqui. Se for dados por dados, não é matemática, não é? Há todas estas variáveis, pode estar a chover, a relva pode estar muito grande. Até mesmo na questão da velocidade, ele pode não ser o mais rápido, mas pode ser o que lê melhor o jogo, o que pensa melhor o jogo e chega lá primeiro que os outros que são rapidíssimos. Claro. Mas até mesmo nessas questões nós temos, acho que o nosso olhar, e não é querer defender a nossa dama, mas acho que o nosso olhar vai ser sempre o que vai ter que definir estas decisões. Eu concordo discordando. Eduardo, olhando para a questão do talento jovem, ontem creio que se falou um bocadinho disso na apresentação sobre o Celta de Vigo, mas queria retomar essa ideia. A partir de que idade é que começa a ser lógico e interessante começar a olhar os dados estatísticos, numéricos de um jovem jogador? Relacionado con isto que estades falando, quería facer, se me permites, unha apreciación, porque si é verdade que hoxe en día ás veces levamos os datos ao extremo, incluso os propios treinadores. Por exemplo, simplemente un exemplo. Nós temos un xogador que está, xa non é noso, estivo con nós, está xogando no estranxeiro, sin decir nomes de equipos ni nada, pero sí podese dicir o país, en Canadá, e cando chegou a xogar ali, moitas veces tiña choques cos seus compañeiros porque el pensaba que tiñan pases fáciles hacia adiante e nunca iban hacia adiante. E os compañeiros algún día na ducha decíanlle que eles non querían arriscar porque o treinador fiábase moito do índice Instat. E se tomaban riscos cos pases, o índice Instat podía baixar, entón non xogaban o día seguinte. Entón, ás veces levamos o extremo o tema dos datos. Os datos está fenomenal, telos como axuda, pero ao final o que están dicindo ten que ser alguén o que teña que descifrar eses datos, o contexto, que sea capaz de ver se esos datos dentro deste contexto son adecuados ou non. Cada vez na academia os procesos de digitalización están comenzando máis pronto, pero si é verdade que ata as últimas etapas, polo menos nós,
primeiro que tampouco es que teñamos moitísimos recursos, pero non miramos tanto eses datos para analizar o rendimento dos chicos. Si son moi importantes para ver a prevención de lesións, eso xa empezamos dende o antes posible. Dende moi pequeno xa empezamos a cruzar datos e a obter huellas digitais que o chamamos, dependendo de outros xogadores que xa han pasado, cando cheguen a ter estos datos, pois temos que tener cuidado en isto, pero sobre todo por ter un pouco en conta iso, a evolución dos chicos dende un punto de vista máis físico, pero en canto ao rendemento puro de fútbol, nós non empezamos a darlle moita importancia ata unha idade sub-18, sub-17, onde xa empezamos a utilizar este tipo de plataformas, xa empezas a ter relatorios con moitos datos e empezas a, como digo, que te sirvan de axuda, nunca que eses datos tomen as decisións. Creio que este painel está dividido na parte da detecção de talento e também de potenciar o talento, são coisas distintas. A parte da potenciação depende também de um conjunto de fatores que não está só ao alcance dos scouts. E não sei se o painel está aberto também à discussão, se alguém tem alguma questão ou alguma intervenção sobre o que foi dito até agora, acerca do talento. Parece que não, mas se alguém tiver, pode sinalizar e também entrar, obviamente, na discussão e na conversa, porque é útil que assim seja. Até porque temos aqui muita gente que procura diariamente também o talento e potenciar o talento. Potenciar o talento. E aí, muitas vezes, são dependentes da equipa técnica, não é? Muitas vezes, sempre. Não só, até vou esquecer para já a parte financeira, porque quando se identifica um talento, depois há essa questão em cima da mesa, a parte esportiva, potenciar o talento. Tens tido muitas vezes a dificuldade de chegar junto à equipa técnica e explicar-lhe porque é que está ali um talento que encaixa na equipa e convencer o treinador disso. Da tua experiência, esse papel da equipa técnica receptivo à opinião exterior é decisivo. As equipas técnicas estão mais abertas a isso ou menos abertas a isso? Eu, de todas as equipas técnicas que trabalhei até hoje, e já foram bastantes, depende muito do treinador, muda muito. Eu não posso dizer que há uma tendência, porque claramente depende das pessoas. O que eu te posso dizer é que se a equipa técnica tem bem claro aquilo que está à procura e nos transmite essa informação, então o trabalho de toda a gente vai ser muito mais fácil. Porque quando nós vamos procurar e quando vamos identificar jogadores, já temos em mente aquilo que o treinador quer. E, portanto, aí é muito mais fácil eu chegar ao pé dele e dizer, olha, tens aqui estes 5, tem aqueles parâmetros que tu defines e as características que tu achas que são fundamentais. E havendo esta confiança que se vai conquistando, depois também nos permite fazer o contrário, que é, olha, para esta posição tu até nem pensaste neste conjunto de características, mas vê este jogador. Porque, na nossa opinião, pode-nos trazer mais qualquer coisa que nós não temos, pode-nos trazer algo que faz falta. O que eu acho que é fundamental nesta relação é haver confiança e abertura, porque não vale de nada, e o Zé Boto diz isto muitas vezes, se não há receptividade da parte da equipa técnica, então nós estamos a trabalhar para fazer cadernos de relatórios para guardar em casa, que ninguém vai ler. E, portanto, eu acho que o mais importante é haver esta partilha, esta dinâmica. Não tem que haver medo de dar a nossa opinião, porque ninguém está certo, erramos todos. Eu acho que isto é o ponto fundamental. Criar uma relação de confiança que nos permita dar uma opinião muito sincera acerca dos jogadores que estamos a apresentar ao treinador, para que eles nos deem também o seu feedback e, acima de tudo, tem que estar muito claro aquilo que estamos à procura. Eu já trabalhei com treinadores que têm esta ideia daquilo que querem muito clara e o que eu vos posso dizer é que é muito mais fácil. Se eu tiver um treinador que me diz, olha, eu não quero um lateral que tenha menos de 1,80 m, então todos aqueles que não tiver eu vou excluí-los, porque não vale a pena eu apresentar-lhe um que não cumpriste, porque ele não vai querer. Portanto, eu acho que isto é um ponto fundamental, saber aquilo que estamos à procura. Pedro, isto não é uma flash, portanto vou-te fazer uma pergunta à margem do jogo. Se não quiseres responder, não responde. Mas queria te perguntar em concreto ao Ruben, se a equipa técnica de Ruben Amorim é de facto aberta a esta discussão convosco, se essa invasão positiva dos espaços acontece. Acontece e eu acho que é o melhor que pode acontecer em qualquer clube. Porque para nós é muito gratificante ter um treinador que todos os dias vem ter connosco, que se senta e está ali uma tarde inteira, se for preciso. Olha, tu e este jogador, o que é que vocês acham? Então, e aquele que vimos ontem, o que é que vocês acharam? E o contrário também, então vamos ver este.
o que é que acha? Encaixa, não encaixa? Porque desta forma, com esta partilha, nós vamos cimentando o conhecimento e cimentando a ideia daquilo que o treinador quer. E ao mesmo tempo, e nós sabemos que todos os treinadores são assim, têm muitas coisas para fazer, portanto não têm muito tempo para andar a ver jogadores, conseguimos construir a confiança também em sentido contrário, que é ele perceber que nós estamos ali para ajudá-lo, que nós estamos super identificados com aquilo que ele quer, e sempre que nós falarmos de um jogador, a receptividade vai ser muito maior, porque já existe confiança. Portanto, neste momento, eu já trabalhei não sei com quantas equipas técnicas, este é o cenário ideal. Fernando, da tua experiência, tens tido muitos braços de ferro com treinadores, tens tido bons exemplos e maus exemplos nesse sentido, imagino, não é? Ou não? Nem tanto, porque aquilo que eu acho que é, e eu não quero ferir a sustentabilidade, porque estou aqui a ver alguns treinadores. Estou aqui vários treinadores que eu gostava também de ouvir sobre isto. Mas, na minha opinião, eu acho que nós, departamento de scout, o ideal é não trabalhar em função daquilo que o treinador quer. Ou seja, eu explico isto facilmente. Eu comecei em 97 como treinador, como adjunto, e desde essa altura que eu defendo, e não sou o único a defender, como é lógico, só que acho que parece aqui em Portugal parece um bocado complicado, que é a existência de um projeto. E quando existe um projeto, e agora está muito em voga os donos dos clubes, quando nós temos um dono de um clube que define o que é que quer para o clube dele, como é que quer ver a equipa jogar, contrata um diretor desportivo, um chief scout e scouts em função dessa ideia de jogo, desse modelo de jogo, daquilo que o dono definiu. Nós depois vamos contratar um treinador que está perfeitamente enquadrado com esse modelo de jogo. E aí vamos estar a falar de pequeninos pormenores, como é normal, nós podemos contratar 2 treinadores que se enquadram perfeitamente no mesmo modelo de jogo, mas que têm ali um ou outro pormenor que os caracteriza e que faz a diferença de um para o outro, mas que de grosso modo veem o jogo e trabalham da mesma forma. Nós ali vamos estar a falar de pequeninos pormenores, de um ala um bocadinho mais rápido, um ala menos rápido, um ala que vem mais para dentro ou menos para dentro. Podemos estar a falar de pequeninos pormenores que até o mesmo jogador, o treinador vai conseguir ajustá-lo às ideias dele com a maior facilidade. E eu acho que aí o problema é quando nós trabalhamos para o treinador e infelizmente, e eu acho que é a falta de projeto, o treinador passado 3 ou 4 jornadas sai porque muitas das vezes porque não está enquadrado com a ideia do presidente, não está enquadrado com o diretor desportivo, e a coisa tem tudo para dar errado e vai dar errado, e ao final de 4 ou 5 jornadas temos que reformular todo o estilo de jogadores que vamos comprar na janela seguinte, e isto sucessivamente, e em Portugal temos isto sucessivamente, anos após anos, e eu acho que quando as coisas funcionam de outra forma, eu acho que até pode vir perfeitamente de acordo com o que estavam a falar no painel anterior. Ou seja, até o tempo de jogo vai melhorar, porque se o treinador está num projeto que se enquadra perfeitamente nesse projeto, está a trabalhar relaxadamente, está a trabalhar tranquilamente, sabe que se perder domingo não é o fim do mundo, não vai acabar tudo aqui, porque toda a gente está a trabalhar na mesma ideia, no mesmo caminho, e as coisas tornam-se muito, muito mais fáceis. Agora, quando nós trabalhamos, infelizmente em Portugal em 2022 ainda trabalhamos como trabalhávamos há 40 anos atrás, as coisas não têm muito para dar sucesso. Qual foi a realidade onde encontraste mais essa sintonia entre todos os departamentos? Falando só do passado e não do que estou presente, sim. porque não quero falar, como é lógico, o Shakhtar sem dúvida que foi... Havia uma ideia de base, não é? O presidente queria jogar daquela forma, e isso é público, o José Boto já falou isso várias vezes, e tudo que estava por aí fora vinha ao encontro do que aquilo que o dono queria, e o dono queria, ou no estádio ou em casa, sentar-se e ver um determinado tipo de jogo. E por isso é que foi o Paulo Fonseca, por isso é que foi o Luís Castro, o De Zerbi, tudo era em função daquilo. E os jogadores, praticamente em todos, nós tivemos com a pandemia 2 janelas sem contratar ninguém, e não foi um problema, porque se mudássemos por algum motivo, o treinador tinha uma proposta de um clube alto, o treinador que viesse ia pensar da mesma forma, ia ter a mesma visão do jogo, e as coisas iam funcionar tranquilamente. Agora é lógico que mesmo com esses 3 treinadores, há um pormenor ou outro que agrada mais a um treinador que outro, mas a característica geral do jogador estava bem definida e não havia esse conflito, e isso é para isso. Importante.
Eduardo, temos falado aqui muito da detecção de talentos e muitas vezes pensamos detectar talentos fora do nosso contexto. Mas detectar talentos internamente também é decisivo. E como responsável na Academia Jovem do Celta, o que é decisivo, o que é importante para que a equipa técnica lá de cima possa olhar para baixo e detectar esses talentos, eles se tornem visíveis à equipa técnica da equipa principal? É moi importante a mirada do treinador. A mirada dos treinadores da academia, pois, a teñen clara. Ás veces hai xogadores que no día de hoxe dan un 5 ou un 6, pero teñen un potencial para dar un 8 ou un 9, e temos que apostar por eles. Eso na academia está claro. Esa mirada do treinador hacia ese xogador está clara. Infelizmente no primeiro equipo é distinto, porque todo isto non vale, porque cando o mellor ese xogador chegue 8, eu xa non estou, sabe? Estou embora, entón non é distinto. Unha das estrategias que utiliza o clube é que as plantillas sexan curtas, poucos xogadores, non plantillas moi amplias, porque egoístamente un entrenador, como é lóxico do primeiro equipo, vai querer un número importante de xogadores, ter 2 por posto ou cosas así. Pero no noso clube, como o presidente o primeiro que ten claro que quere apostar pola xente xove, pois as plantillas son moi curtas para que no día a día ti como entrenador do primeiro equipo teñas, cando hai algunha lesión do primeiro, teñas que tirar de xogadores do segundo equipo ou do xuvenil. O noso presidente sempre o di que o problema o debe ter o bandereito, o sub-8, que non ten de onde o primeiro equipo non ten de onde coller. Os demais, aínda que sexan plantillas curtas, teñen que mirar para embaixo. Entón, como digo, esa mirada do treinador é moi fácil na academia. No fútbol profesional, obviamente, non é tan fácil. Entón, o que temos que facer nós dende a academia é preparar o máximo posible a eses xogadores para que cando non teñan máis remedio ou teñan que tirar dos nosos xogadores xoves, pois den o nivel que se necesita no fútbol profesional. Ás veces os mesmos treinadores do primeiro equipo sorpréndense porque realmente temos xeracións que están aí tapadas que dan o nivel. Si é verdade que ás veces hai xeracións que non son tan fortes e custa máis, pero a nosa obsesión é eso, é preparar o máximo posible a todos eses xogadores que están a un pasiño do fútbol profesional para cando chegue ese momento, pois estén preparados para convencer o treinador. Probablemente logo teñan que convencer a xente e rendir xa no contexto dun partido real, pero o primeiro paso é no treinamento poder convencer e que a mirada dese treinador pois cambie polo traballo que o día a día está facendo ese xogador. Essa mirada, como o Eduardo está a dizer, esse olhar para os talentos internos, muitas vezes acontece em contexto de gabinete. Sinto isso vendo de fora. Não são todas as experiências iguais, mas, ou seja, há relatórios feitos semanalmente, há reuniões entre equipas técnicas, departamento de formação. O que eu pergunto é qual é que é o papel da presença física do líder da equipa técnica nos treinos, na academia, se o Celta potencia essa proximidade até para o jogador. Pode ser um dia, pode ser uma tarde, pode ser um jogo, mas imagino que tenha um impacto grande na mente de um jovem jogador, não é? Sí, está claro. Hai metodoloxías e metodoloxías. Hai xente que utiliza moitas veces como sparring os xogadores, e os xogadores o notan cando vou no primeiro equipo, pero vou para ser un cono que teño que defender aí alguén, pero hai outras metodoloxías que non, que o xogador que está aí é mirado, é observado, é correxido. Entón, eso, sin duda, é moi importante, a presencia do primeiro entrenador tamén en partidos do segundo equipo, esa relación que sexa moi próxima na academia co primeiro equipo, obviamente é fundamental, porque a motivación é moi alta nos xogadores. Por sorte, felizmente, nós temos pois unha experiencia de moitos xogadores que ano tras ano van chegando ao primeiro equipo, e iso fai que o vexas como algo posible, porque o compañeiro que tes no vestuario tamén agora está arriba, pois por que non vas a ser ti o que chegue arriba? Entón, é moi importante en toda a estructura do clube manter esa unión para que haxa fluidez e comunicación
do primeiro equipo coa academia. Olha, nos últimos anos do Celta, consegue encontrar casos claros para si de exemplos de jogadores jovens que foram detectados e devidamente potenciados na equipa? Perdón, Nos últimos anos do Celta de Vigo, Sim. consegue encontrar exemplos claros sí, de jogadores que foram detectados e potenciados? dentro da academia, Sí. detectados dentro da academia. Sí, agora, por exemplo, agora mesmo hai un caso moi claro, como Gabri Veiga, un xogador que leva moito tempo con nós, apareceu un verano que creceu moito, futbolísticamente tamén a súa mentalidade creceu moito, empezou a ser internacional, e agora está no primeiro equipo, porque como te decía, nun principio non o mellor con un convencimento claro do primeiro treinador, pero no día a día ha conseguido convencer ao treinador do primeiro equipo e agora é o primeiro cambio normalmente, o xogador 12, 13 do primeiro equipo. Miguel Rodríguez é outro rapaz que é internacional que tamén está aí chamando as portas. Se hai outros xogadores que en anos anteriores, Carlos Domínguez central ou outros xogadores que están moi presentes. Todos os anos temos a parte de que prácticamente o 50% dos xogadores son da academia, cada ano van chegando máis xogadores, tamén hai outros que hai ventas e que se marchan, pero cada ano vamos facendo que vayan chegando. Ás veces porque eles explotan e o treinador do primeiro equipo o ve e o trae, e ás veces porque non ten máis remedio que treinar con el e de repente descubre algo que probablemente non apostaría se pode traer a outros 2 ou 3 que xa teñan 8 anos de experiencia no fútbol profesional, porque, como dicía, infelizmente o resultado é o que manda, entendemos tamén esa postura do primeiro treinador, é normal, por eso nós temos, como dicía, que preparar moitísimo a eses xogadores para que convenzan cando teñan a oportunidade de demostrarse diante do treinador. Fernando, quão frustrante é perceber que se detectou um talento mas que ele não foi devidamente potenciado? Pelo clube ou Pelo no clube, contexto? pela equipa técnica, pelo contexto da equipa? Não temos tido essas experiências, por acaso. E temos até tido outras situações de jogadores que até nem contávamos que chegasse. E eu peço desculpa, mas repito que falo só do passado, não falo do presente. E tivemos situações onde nem contávamos que fosse tão rápida a adaptação, e tínhamos, lá está, o projeto para o jogador e esperar que ele surgisse na equipa principal com mais rotina ou com mais frequência no 11 com algum tempo, e foi o contrário. Eles, ao final de semana, estava preparado para jogar. Lá está, porque o contexto era-lhe totalmente favorável e havia também essa paciência, e às vezes é bom um jogador sentir que existe essa paciência de estás cá, mas tens tempo e nós estamos-te a dar tempo para evoluires e para atingires o teu patamar que nós sabemos que tu vais atingir. Muitas das vezes há pressa e há pressão porque já foi uma contratação falhada, e muitas das vezes eles só jogarem ou começar a jogar em janeiro não significa que tenha sido falhada. Se já foi esse projeto, se já foi isso pensado para o jogador, muitas vezes somos surpreendidos, e fomos com jogadores que em setembro já estavam a jogar a um alto nível. E Pedro, esta realidade de saber potenciar um talento, como é que vocês a acompanham depois? Porque entregam o dossiê, o negócio foi feito, o vosso trabalho está feito, mas não acaba aí, não é? Depois imagino que acompanhem tudo aquilo que é a parte da potenciação, e talvez tenham uma palavra a dizer sobre isso, ou não? Não, nós aqui, eu acho que as fronteiras do nosso trabalho estão extremamente bem definidas e, portanto, até o jogador chegar, nós temos uma responsabilidade muito grande. O scouting não toma decisões, não decide quem é que o clube vai contratar, dá sim soluções a quem tem de decidir, jogadores que, no nosso entender, cumprem aquilo que são os parâmetros necessários para contratar. Depois do jogador chegar, é sempre importante dar mais algum feedback, porque há pequenas nuances, às vezes podem não ter passado logo num primeiro relatório, numa primeira conversa, porque nós até podemos perceber, por uma razão familiar, o jogador não está tão disponível para crescer, e é um fator importante, porque há estes pequenos detalhes que acontecem. Agora, depois, a partir de certo momento, quando as coisas começam a andar, aí
é muito mais um papel dos treinadores, como é óbvio, e das direções desportivas e dos departamentos médicos e toda essa gente, porque aí são eles que começam a lidar com o jogador no dia-a-dia. E este papel que eles têm é importantíssimo. Portanto, nós, enquanto scouting, sempre disponíveis para dar mais uma opinião, mais uma chega, para referir algum detalhe que nos tenha escapado no início, mas eu acho que depois aqui o mérito no fim é de todos, mas nesta parte depois de fazer crescer o jogador, de fazer desenvolver, depende do jogador e de quem trabalha com ele diariamente. Há dados da personalidade do jogador que são decisivos. Essa recolha dos dados pessoais do jogador é mais relevante ou menos relevante hoje em dia, Fernando? Eu acho que... Depende de caso para caso, obviamente. Sim, não é? e é um bocado, se estamos a falar de uma situação extrema, de um jogador que nós sabemos que está sempre a criar conflitos, isso pode, e é lógico que pode ajudar na decisão, mas ao mesmo tempo, ser um craque que faz 1001 coisas, tecnicamente toma decisões no jogo, mas tem ali um problema, nós temos é que arranjar soluções para resolver esse problema. E temos sempre que pensar que ele pode ter esses problemas num determinado contexto. Nós, ao tirá-lo e colocá-lo noutro contexto... Falou-se isso na questão dos sérvios, pode até ser um anjinho. Lembro dessa discussão ter havido a certa altura no futebol português, essa discussão positiva Claro. do contexto do jogador, do envolvimento do jogador, jogadores que em determinada zona não resultavam e noutra zona resultavam. Não é? Mas isso nós próprios na nossa vida temos isso. Se estamos num contexto onde estamos à vontade, temos uma determinada postura, mas a seguir já provavelmente não a vamos ter. Se conquistarmos essa vontade, na volta já voltamos a ter essa postura. Com os jogadores pode acabar por ser o mesmo. Se a liderança é forte, se a estrutura do clube é forte, ok, pode estar ali um jogador que pode ser um foco de um problema aqui ou ali, mas também pode ser umas soluções atrás de soluções, e nós temos que sempre que pesar, porque se queremos... Eu pessoalmente era um miúdo impecável quando jogava. Mas não criava solução a ninguém, por isso. Não é, e acho que temos que pesar bem o que é que... os prós e os contras, e às vezes contratar um que não seja propriamente o normal, dito normal, não é um problema. Não é um problema. Eduardo, como é que o meio ambiente do jovem na Academia do Celta é medido? Essa monitorização do talento e da possível potenciação ou o facto do talento de um jovem estar retardado porque há fatores externos que o estão a fazer, como é que vão medindo esse ambiente do jogador? Imagino que em termos familiares, escolares, isso acontece com mais assiduidade? Sí, sen dúbida o entorno é moi importante nesas primeiras idades. Nos damoslle moitísima importancia. Falaba onte deso de non só desarrollar as habilidades futbolísticas, senón tamén todo ese tema de valores e o crecimiento humano. Nos temos incluso formatos ou programas onde facemos como unha especie de gamificación, onde xogamos con eles a valorar, pois, dependendo do seu rendimento académico, dependendo do rendimento nos valores individuais ou colectivos, obviamente o rendimento deportivo tamén, porque somos un clube de fútbol. O que quero dicir é que intentamos dunha maneira integral desarrollar ao neno, e, bueno, pois temos distintas ferramentas onde utilizamos, por exemplo, o que chamamos a rueda de rendimiento, onde visualmente chegamos deixamos que a propia crianza se autoevalúe, el vea os seus puntos fortes, os seus puntos débiles. Intentamos implicar a crianza no seu proceso de desarrollo para que sexa moito máis fácil poder... Non é que o teu entrenador diga que ti non tes un bo xogo aéreo e que vamos traballar isto, non. É que ti mesmo has recoñecido, podemos ver na folla ou con determinados ítems onde el mismo se autoevalúa, ti mesmo has recoñecido que aí non eres forte, que eso podes mellorar. Entón, bueno, intentamos con ese tipo de estrategias implicar o rapaz ou a crianza para poder desarrollar ese talento. Ademais, pois, hoxe en día tamén é moi importante o vídeo, o poder reforzar ou correxir conductas con imaxes de ti mesmo
facendo cousa. Antes era moito máis difícil, non? Tiñas que poñer exemplos de futbolistas profesionais ou de partidos profesionais. Agora, pois podemos gravar todos os partidos da academia. É moi fácil utilizar esas imaxes e ten moita máis chegada na crianza para poder desarrollar ese talento. Entón, bueno, temos distintas estrategias deste estilo con esa intención. Controlar o entorno e, dende o punto de vista deportivo, pois motivar de distintas maneiras a crianza para que esa mentalidade de crecimento que sempre falamos, de que o rapaz quera ser cada vez mellor, vea que cada vez ten unha melloría e que eso pode aproximalo ao fútbol profesional. Bem, foi-me dado sinal, últimos 5 minutos, queria abrir o espaço a alguma questão ou comentário que possa existir. Sobretudo falamos aqui muito do papel dos treinadores. Não sei se está cá ainda o Pedro Martins ou o Armando Evangelista, que eu queria colocar uma questão. Senão vai ter que ser o Rui Ferreira a responder, que está ali. Então pode ser o Rui Ferreira, não sei se ele pode ter acesso ao microfone. Porque falamos muito aqui do papel do treinador e já agora queria ouvir o contraditório, ouvir o outro lado também, do papel do treinador nesta questão da detecção e da potenciação de talento. Rui, qual é que é o papel do treinador nesta questão da detecção e de potenciar o talento, tudo o que foi ouvindo aqui? Eu concordo em parte com aquilo que foi falado, a forma como há vários tipos de talento, não é? Há o técnico, há o físico, há o próprio cognitivo, portanto a junção de todos eles é fundamental para o desenvolver. Agora acho que o papel do treinador é fundamental depois nessa mesma evolução. Ou seja, perceber que tipo de personalidade tem esse miúdo, o contexto é fundamental e mais do que o trabalho, como foi aqui falado em termos de dados e estatísticos, eu olho muito ao olhómetro, um bocadinho à antiga. Acho que nós temos que educar o jogador. Nós temos que educar o jogador como educamos um filho. E acho que, a dada altura, neste tipo de projetos, acho que se coloca outros valores acima daquilo que é a própria educação. E, portanto, os miúdos têm que evoluir de uma forma muito natural. Queremos tudo para ontem, mas temos que os deixar trabalhar. Acho que a competitividade entre eles é fundamental também para eles crescerem. Portanto, tem que ser criada todas essas condições e esses espaços para eles mesmos crescerem. Agora, eu acho que levar este tipo de falar de talentos e falar de projetos é um bocadinho utópico. Ou seja, não existe projeto naquilo que é a nossa realidade portuguesa. Podemos falar com muita facilidade em projeto, mas efetivamente não existe. Existem soluções que queremos arranjar para amanhã, para resolver as soluções dos próprios clubes, e portanto isso vai estragar um bocadinho aquilo que também é o trabalho dos treinadores. Portanto, nós e eu enquanto treinador, e aquilo que vejo perante o que vou falando também com os meus colegas, nós somos sempre pessoas para encontrar soluções e arranjar sempre, lidando sempre com constrangimentos, mas arranjar soluções de uma forma constante. Portanto, é um bocadinho aquilo que nós todos sabemos, aquilo que é o papel do treinador português. Ou seja, está habituado a trabalhar com as dificuldades e encontrar soluções para fintar essas mesmas dificuldades. Portanto, é o dia a dia. Portanto, falarem em projetos, para mim, aqui em Portugal, eles não existem. É projetos de uma semana. Projetos curtos. É projetos curtos. Nós gostaríamos, e eu acho que todos os treinadores gostariam de enverdar por esses projetos, mas a realidade é que eles não existem. Aqui em Portugal não. Não existem, depois temos que conjugar tudo isso, a potenciar os jogadores, valorizar, mas ao mesmo tempo, se não ganhar jogos, vai tudo por água abaixo e esses mesmos treinadores depois têm que seguir a vida deles. Obrigado. Acho que deve haver aqui uma tolerância muito grande a esse nível e perceber um bocadinho a forma como é feito o scouting e tendo a vossa experiência e deram aqui exemplos muito importantes e relacionados com os dados. Os dados não é tudo, são boas ferramentas e eu acho que nós devemos utilizar e aproveitar todas essas ferramentas, mas devemos perceber que num clube de futebol há sempre alguém que tem que pensar esse mesmo dito projeto. E, portanto, essas ferramentas devem estar sempre à volta daquilo que é a cabeça desse mesmo projeto, e que, na minha opinião, mas é a minha opinião, deve ser a cabeça do treinador. Obrigado, Rui, pelo contributo. Pedro, Fernando,
Eduardo, obrigado também pela presença neste painel. Obrigado.